hoje para a apresentação de mais um Fala Cunhã. E esse Fala Cunhã ele é especial, porque a gente tem aqui a presença da Ingrid, que voltou, a Isabela, que é nossa mais nova apresentadora, porque eu coloquei ela aqui, a presença da nossa coordenadora nacional do PSD Mulher, Alda Marco Antônio, e da nossa vice-presidente, Ivani Boscolo. E aí, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Obrigada. Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre a participação feminina na política e tudo aquilo que a gente pode estar melhorando, todas as nossas contribuições. E eu gostaria de começar com a Alda, porque a Alda tem uma trajetória maravilhosa e eu gostaria que ela compartilhasse com a gente essa trajetória, parte dessa trajetória que é incrível. Eu fiquei sabendo aí nas minhas pesquisas que a senhora foi uma das coordenadoras da primeira comissão da mulher. E eu gostaria de saber como foi que a senhora iniciou sua vida política. Fique à vontade, aí eu tô um pouco nervosa na presença de vocês duas, mas podemos dar sequência. Tem que ficar nervosa não, Francisca. Eu que estou muito feliz pela primeira vez de falar a uma coordenadora do PSD Mulher do Estado, importantíssimo e querido Estado do Amazonas. É a primeira vez que a gente tem uma coordenadora que assumiu e que a gente sabe, eu sei, que vai levar à frente essa nossa luta. O nosso partido é novo, ele recebeu o atestado no final de 2012. Ele já nasceu grande, mas ele também continuou crescendo e melhorando a cada dia. Hoje nós temos o PSD, que é o maior partido do Brasil em número de prefeituras e em número de senadores. Na bancada de senadores, nós temos 6 senadoras mulheres. Isso é extraordinário. Nunca nenhum partido, em qualquer tempo no Brasil, contou com 6 mulheres senadoras. E nós temos um presidente que é extraordinário, que entende a questão das mulheres e é um grande parceiro, um grande companheiro que nós temos no PSD Mulher, que é o presidente Gilberto Kassab. O Estado do Amazonas é um dos fundadores. Desde o início, o senador Omar Aziz se juntou ao presidente Kassab e, portanto, o Estado do Amazonas é muito querido para nós, porque foi também dos primeiros que se juntaram ao presidente Kassab para criar o partido. O PSD Mulher existe nos 26 estados brasileiros e também no Distrito Federal. Portanto, nós temos 27 diretórios estaduais. E o Amazonas agora é este que nós queremos que pegue, como se diz no popular, pegue no breu, que a roda faça a tração. Então, eu estou muito feliz de falar. A minha história é muito simples, rapidamente eu posso dizer, em poucas palavras, eu sou filha de imigrantes italianos, que meu pai nasceu aqui em São Paulo, no município de Franca, mas depois se transferiu para Uberaba. Minha mãe também é nata na Itália, e eu tive uma educação assim, meio que brasileira, meio estrangeira, e fiz engenharia civil na minha cidade natal, me transferi para São Paulo, comecei a trabalhar e continuei a estudar, fiz faculdade de saúde pública na Universidade de São Paulo, me tornei especialista em saneamento, mas nunca deixei de ser militante. O que eu mais me orgulho na vida é de ser militante. E junto com mulheres maravilhosas como Ruth Escobar, Ruth Cardoso, Irede Cardoso, nós fizemos uma batalha para o primeiro momento em que começou a surgir alguma coisa de democracia no Brasil, que foram eleitos os primeiros governadores, um grupo de mulheres, nós nos juntamos e nós propusemos ao candidato que era contrário do partido do governo, porque existia Arena e MDB. Nós entramos no MDB para fazer proposta para as mulheres. Nós levamos ao governador Montoro a proposta da criação do Conselho Estadual da Condição Feminina. Ele atendeu, foi uma das primeiras criações do governo dele,
criou o Conselho da Condição Feminina, foi o primeiro no Brasil, que depois o modelo foi usado para criar o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E no de São Paulo, que foi o primeiro, eu fui a segunda, fui vice-presidente no primeiro mandato e fui presidente desse conselho no segundo mandato. E o governador Montoro, em seguida, me convidou para ser secretária de Relações do Trabalho. Mas antes disso, eu tinha coordenado todos os trabalhos para a criação da primeira Delegacia de Defesa das Mulheres. Eu coordenei um grupo de mulheres, fomos ao governador, solicitamos a ele uma proposta diferente do que foi criado. Nós fizemos a proposta de que em cada delegacia de polícia houvesse uma sala especial para ouvir mulher espancada, mulher que sofria violência doméstica. Foi considerada pelo então secretário da Segurança, que depois virou presidente da República, o Michel Temer, que seria muito difícil. Então, ele propôs a nós uma única delegacia de defesa das mulheres. Nós ficamos um tanto decepcionadas, porque nós queríamos um atendimento em todos os distritos policiais, uma sala especial, e que o delegado atendesse a mulher e fizesse o BO, o boletim de ocorrência, e que respeitasse aquele boletim e seguisse em frente, procurasse o agressor. Mas isso foi considerado um passo muito grande, fizeram um modelo de delegacia de defesa de mulher, e este modelo se multiplicou. Hoje tem mais de 150 cidades com esse tipo de delegacia. Mas na Secretaria do Trabalho, eu tinha trabalhado antes aproximadamente 30 anos na área da indústria, fazendo projetos, implantando, colocando indústria para funcionar. Eu sabia mais ou menos como fiscalizar e fiz uma fiscalização decente, rigorosa, e encontramos trabalhadores na condição análoga à de escravos, tanto na cidade quanto no campo. E isso deu uma repercussão muito grande. Aí depois eu fui secretária do Menor, depois o presidente Itamar Franco me chamou para ser presidente da antiga FUNABEM, que já tinha mudado de nome quando eu assumi, Centro Brasileiro de Infância e Adolescência, e eu fui acumulando essas experiências no setor público, mas nunca deixei de militar nas ruas, defendendo as questões que nos são caras, porque o Brasil é um dos países mais atrasados do mundo no quesito representação de mulheres na vida pública. Em todas as Américas, só tem um país que tem menos deputadas e menos mulheres na vida pública que nós, que é o Haiti. O que, para nós mulheres, é um negócio incômodo. A gente precisa de estar junto com os homens nos momentos de decisões, porque nós pensamos diferentes do que os homens, nós agimos diferente e reagimos diferentes. Então, nós não podemos deixar só na mão dos homens os nossos destinos, porque quando a gente não elege deputadas, o que a gente está dizendo para a sociedade? Estamos satisfeitos que os homens decidam por nós as leis que todos devem cumprir. Então, a minha vida, resumindo, que eu não quero ficar aqui falando mais, eu acho que já deu para perceber um pouco, eu tenho a minha militância. Eu fui eleita junto com o presidente Gilberto Kassab, quando ele foi eleito em 2008 prefeito de São Paulo. Eu estava na chapa com ele como vice, e como vice ainda fui secretária de Assistência Social na cidade de São Paulo, mas nunca deixei de militar. Todas as questões de luta das mulheres, vai para a rua e briga, eu estou junto. Essa em resumo, a minha vida, Francisca. Pode tocar o barco aí que tem mais gente para falar. Temos a presença da Ivani. Ivani, eu gostaria de te conhecer melhor, que todos os amazonenses têm essa curiosidade, até porque é a primeira vez que a nossa coordenadora nacional, Alda, está presente, assim como a senhora, e eu gostaria de lhe conhecer. Todas nós temos essa curiosidade. Conte-me sobre a senhora. Vamos lá. Bom, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite.
Eu e a Alda estamos sempre caminhando juntas com muita parceria. Bom, eu sou casada, tenho um marido, tenho filhos e tenho netos. A minha história é um pouco diferente da Alda. Eu, eu sou professora de formação, mas eu sempre fui empresária. Eu tenho uma empresa junto com meu marido há muitos anos e sempre estive à frente da função de administração e de economia da empresa. Há uns Quando o Gilberto Kassab, o nosso presidente, ele era do PFL, ele me convidou para entrar no partido político. Eu nunca havia militado. E foi assim que eu comecei a militar na política, pelas mãos do Gilberto Kassab, no PFL, depois de um tempo no DEM, e depois, quando ele fundou o PSD, no PSD. Eu sempre estive caminhando junto ao nosso presidente Gilberto Kassab. Eu conheci a Alda quando ela foi vice-prefeita, e eu sempre gosto de contar que numa tarde eu fui me apresentar para a Alda, e lá nós ficamos conversando durante umas 3, 4 horas. E aí nós percebemos que tínhamos uma grande sintonia, e nós duas estamos aqui no PSD, em São Paulo e no Brasil. Eu, politicamente, sou militante do PSD e fui, em 2018, eleita suplente da senadora Mara Gabrilli, que na época a Mara era do PSDB e eu, como PSD, era suplente, e hoje a Mara faz parte do nosso quadro de senadoras, porque ela está no PSD. Por estar sempre ligada a empresas, né, eu sou também vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. E hoje eu estou junto ao presidente Kassab numa função dentro da Secretaria de Governo, porque hoje ele é o atual secretário de Governo e das Relações Institucionais no Estado de São Paulo, e eu estou lá junto com ele. Falar sobre mulher, para mim, sempre foi muito importante, apesar de eu sempre trabalhar numa empresa com muitos homens, eu acho que eu consegui sempre mostrar a eles que eu tinha condição de fazer o trabalho a que eu me propus, e foi o que eu fiz. Então, eu acho interessante isso, porque eu nunca tive muito problema de trabalhar com homens, sempre fiz isso. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que quando existe uma apresentação de mulheres, eu acho muito importante que homem esteja presente, que é para ele ver do que nós, como mulheres, somos capazes de fazer. Infelizmente, a nossa política ainda não está com todo esse conceito que a gente tanto gostaria, né? Porque a mulher na política ainda não tem o lugar que ela merece, que ela quer. Mas eu acho que, se a gente voltar alguns anos atrás, nós já evoluímos, e isso que é importante. A evolução vem vindo gradativa, a gente sobe essa escada degrau a degrau, mas nós estamos subindo. E pessoas como a Alda, que tanto fizeram pela essa luta feminista, são exemplos que as mulheres seguem, né? Então, hoje, você tem mais candidatas. A gente ainda não está elegendo o que a gente queria, mas nós estamos aí caminhando, e quando eu vejo jovens como vocês três que aí estão, eu digo que estamos no caminho certo, porque a gente está conseguindo mostrar a essas mulheres mais jovens a importância que elas têm dentro da nossa sociedade. Porque, no final das contas, somos todos cidadãos e cidadãs, e o nosso lugar é igual a todo mundo, né? Então, não importa homem ou mulher, o seu lugar tem que estar garantido no espaço que você se decidir a preencher. Então, é isso. Eu tenho muito orgulho de pertencer ao PSD, e a gente sempre fala, eu acho até, eu cito como um engraçado,
porque nós temos dentro do PSD o Espaço Democrático, que é a fundação do PSD para estudos políticos e sociais. Então, eu acho engraçado, porque eu chego lá, a primeira vez que eu lá estive, eu achei até que eles me estranhavam um pouco. Mas aí eu mostrei para eles que eu sei conversar igual a eles, participar como eles, e hoje, assim, todos são meus amigos. A gente sai, a gente conversa, sai para tomar um chopinho, e o meu lugar está lá garantido, porque eu não arredo o pé. É isso. Que o mais importante é a gente marcar esse território, porque muitas das vezes a gente acaba desistindo. A gente vê aquele monte de homem e a gente, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu também sou assim aqui, eu sou a teimosa, tá? Eu chego aqui, eu sou terrível aqui no PSD. Quem me conhece sabe que eu sou cri-cri. Eu gostaria de falar aqui um pouco sobre a trajetória da Ingrid. A Ingrid, ela foi candidata pelo PSD agora em 2024, a vereadora daqui de Manaus, e eu gostaria que ela se apresentasse um pouco, até porque tanto a Alda quanto a Ivani não te conhecem, e contar como foi essa experiência de ser candidata mais uma vez e pelo PSD Amazonas. Bem, eu sou Ingrid Mendonça, eu tenho 30 anos, acabei de completar, então ainda estou me sentindo com 29, completei agora em outubro, e sou psicóloga de formação. Atualmente trabalho na Secretaria Municipal de Assistência Social daqui de Manaus. Estive na coordenação de CRAS e agora estou na sede da Secretaria, na Assessoria de Proteção Social Básica. E fui convidada desde 2020 para esse mundo político partidário. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, então na época, em 2020, eu estava presidente da Associação de Deficientes Visuais daqui do estado e conheci o Davi Almeida, então hoje prefeito de Manaus. Na época ele estava trazendo um partido novo para cá, para o Amazonas, e aí convidou por conta da questão da militância dentro do movimento de pessoas com deficiência. Conheceu a nossa instituição e aí me convidou para vir para a política partidária. Eu confesso que foi assustador inicialmente e a gente às vezes carrega muitos estigmas da política partidária. Politicamente, político não sei o quê. E eu vim com isso, eu vim do interior do estado. Eu estava há pouco tempo, na verdade, em Manaus, eu vim para fazer faculdade, mas eu fui criada no beiradão do Rio. Meus pais até hoje moram lá no Rio Madeira. E essa minha experiência com política partidária, ela era distante e negativa. Então, quando eu cheguei em Manaus, eu fui me envolvendo na militância em torno do movimento de pessoas com deficiência, mas ainda com raiva da política partidária. Aí daqui a pouco chega o Davi e fala, vem candidata. Aí eu falei, não, mas eu não gosto disso. Ele falou, mas de repente você pode mudar de ideia e pode descobrir que lá é mais um espaço de fala, de construção e onde você pode contribuir. E eu vim mesmo com esse objetivo, numa cidade de mais de 2 milhões de habitantes, eu me considerava extremamente anônima e tímida, e vem a questão da deficiência visual, que ser uma mulher, e uma mulher com deficiência, tem os seus agravantes, tem um lado doce da vida, mas também tem um lado que não é fácil, que é muito desafiador. Então foi assim que eu vim para a política partidária. Concorri a primeira vez, eu não obtive o êxito da eleição, mas para mim foi muito prazeroso poder falar da minha trajetória, poder incentivar outras pessoas, principalmente mulheres e mulheres com deficiência, que muitas vezes estão ainda mais à margem da sociedade. Então esse era o sentimento que eu tinha, mesmo ali as pessoas, bora, eu vou te incluir, vem, chega junto, mas a gente sente às vezes ali o distanciamento, a dificuldade de interagir, tá todo mundo assistindo um vídeo e eu tô aqui na minha cadeira imaginando o que tá rolando lá naquela tela. Eu enxergo a 3 metros de distância, passou disso eu não enxergo. Então era sempre um desafio. E eu fui aprendendo a estar com o coletivo e também ensinando para as pessoas que é possível lidar com o diferente. Eu lembro que na época o partido que eu fazia parte, ele não tinha acessibilidade arquitetônica. E aí a gente começava, eu dei uma topada lá umas 2 vezes, machuquei a unha, e aí a gente vai mudar esse negócio aqui. Aí da outra vez que eu fui lá já tinha rampa, já estava melhorado. Então olhar para aquilo e falar, eu construí um pouco disso, mesmo que não veio o resultado da eleição, a vitória das urnas, mas veio uma vitória em representatividade. E a partir de lá eu venho concorrendo. Concorri em 2022 para deputada estadual, pude voltar lá para o meu interior para falar para as pessoas sobre a importância da participação política.
de quanto a gente pode fazer diferente quando a gente se envolve. E vim agora em 2024 pelo PSD, um convite muito especial e uma orientação, inclusive, do meu prefeito. Olha, esse é um bom partido, é um partido com uma excelente representatividade no nosso estado, com o senador Omar. E, assim, é novo para mim, mas eu fui muito bem recebida aqui. É uma referência para mim, inclusive, o Paulo, a Francisca. E eu tenho crescido enquanto pessoa com essa trajetória. Não obtive o resultado da eleição nas urnas, mas eu saí muito maior enquanto pessoa, enquanto profissional e enquanto militante do coletivo, acreditando que todas as vezes que a gente se une, algo novo acontece. Eu sempre digo que o melhor de participar de uma eleição é essa vivência. Eu acho que é algo que não tem preço, você bater na porta das pessoas, você pedir voto, você ser inspiração para alguém, porque às vezes a pessoa tá querendo desistir da vida dela. Tem mulheres que pensam que a perspectiva delas é, não, eu tenho que ser dona de casa, ou é algo muito distante da minha realidade. E quando você chega lá, bate na porta, às vezes você muda a vida de alguém. Então, eu sempre digo que eu não ganhei uma eleição em 2020, mas essa vivência me tornou uma mulher melhor. Eu acho que hoje eu não seria quem eu sou se eu não tivesse disputado uma eleição. E eu acho que é isso que fica. E agora, sobrou pra Isa. Então, eu não tenho muita vivência na política, não tenho história lindas na política como vocês. Então, eu tô aqui mais como uma ouvinte, né, uma telespectadora, e tenho muitas perguntas para fazer para vocês. E uma delas que eu queria fazer, a gente vem numa mudança constante de tudo, né? Principalmente com o avanço tecnológico, com a internet, então tudo mudou muito. E no meio político, eu vejo, pouco que eu vivo, que essa mudança ela aconteceu muito, principalmente depois da pandemia, eleição de 2018, 2020 e agora em 2024, então mudou muito em relação à inclusão das mulheres. Mais mulheres vieram participar, botar a cara a tapa para participar, para se incluir mais. E eu queria que vocês falassem um pouco dessa mudança, o que vocês perceberam dessa mudança. Vocês duas, Alda e Ivani, que já tem um pouco mais, e a Ingrid também, que mesmo de 2020 para cá, mudou muita coisa. Já foram três pleitos. Eu acredito que foram desafios diferentes em cada um desses pleitos e melhoraram muitas coisas nesses anos. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O que você está pedindo é o que nós estamos sentindo, a modificação da sociedade, e não é só no Brasil, é uma mudança mundial. A geopolítica ela muda a cada instante. Você veja quantos países estão em guerra. O que a gente tem que fazer com a juventude? Porque nós, os adultos, já fizemos a nossa história. E nossa responsabilidade agora é com os jovens, que irão nos substituir. É com os jovens, e a nossa luta, tanto a minha quanto a da Ivani. A Ivani ainda tem outra luta, que é no comércio. Ela é empresária e já foi diretora, dona de empresas imensas de indústria. Ela sabe também essa questão do trabalho. Eu fui secretária do Trabalho no governo do Estado de São Paulo, no primeiro governo da Era Democrática, que foi o governador Franco Montoro. Ela, hoje, está havendo uma mudança gigantesca no mundo do trabalho. A carteira de trabalho não é mais um alvo a ser conquistado por vários trabalhadores. Agora existe uma história assim: você é o empresário da sua vida. Então, se coloca na cabeça de um desempregado que um Uber é dono da sua própria empresa e ele vai lutar com suas próprias forças. Eu, que fui secretária de Trabalho, gostaria que o valor da carteira de trabalho e dos direitos trabalhistas seguisse mais um pouco. Eu estou achando essa mudança muito radical, muito rápida e que deixa muitos trabalhadores descobertos dos direitos. Mas isso não tem volta. O que nós precisamos é estar preparados e ajudar a preparar as novas gerações para que enfrentem esta vida e enfrentem a sua história em condição de levar à frente, de ter uma família, de não ficar desesperado
sempre desempregado, não, que ele tenha mais segurança. E isso eu acho que a presença das mulheres na política é muito importante, porque essa questão mais pessoal, mais emocional, nós levamos melhor do que os homens. E aí, mais uma vez eu digo, vamos continuar lutando para que as mulheres entrem mais na política. Não é possível que a gente tenha tão poucas deputadas, tanto nas assembleias legislativas, quanto no Congresso Nacional, e é com tristeza que eu lembro que perto de 1.000 municípios no Brasil não contam com nenhuma vereadora mulher. Para mim, as mulheres desta cidade disseram assim aos homens: tomem conta da nossa vida, decidam por nós. Eu não aceito isso, eu não aceito. Eu gostaria que as mulheres de todos os municípios, principalmente destes municípios que não elegeram nenhuma vereadora, mudassem a chave. Vamos ter igualdade. Nós temos que lutar pela equidade de gênero entre homens e mulheres, para mim, em todos os pontos de decisões onde são tomadas aquelas decisões que importam a todos, onde são elaboradas as leis que todas as pessoas têm que cumprir. Em primeiro lugar, eu respondo isso e deixo aí para a Ivani e você, outra, seguir em frente. Acho que o ponto-chave é a gente lutar pela igualdade, pela equidade. Homens e mulheres em igual quantidade em todos os setores da vida humana. O que a Alda falou é verdade, mas também vocês, que são jovens, é que tem que dar o grande exemplo do sequencial, é puxar a fila, porque nós já demos a nossa contribuição, como falou a Alda. Então, vocês é que tem que começar a ir para a linha de frente. E eu vejo muito, eu dentro da Associação Comercial, eu também participo de um conselho de empreendedorismo. Então, a mulher como empreendedora, hoje em dia, existem mais mulheres empreendedoras do que homens. Isso quer dizer que a mulher realmente está se lançando. Ela ainda tem medo de se lançar na política, porque existe aquele tabu de que a política é coisa de homem, né? E é isso que os jovens têm que tirar, porque nós já cansamos de falar. Eu acho que eu já falei tudo que eu podia para jovens e fico torcendo para que os jovens tenham na cabeça que o lugar deles é onde eles quiserem. É empreender, por que não? Fazer política é uma forma de empreendedorismo também, porque você vai lá ajudar as pessoas a abrirem os horizontes, é isso que a política faz. Você falou, foi a Ingrid, que participou da primeira vez com medo. Não foi uma grande experiência, é isso que a gente precisa mostrar para o jovem, que participar de uma eleição, participar da política é um direito e faz você crescer. Então, e nós temos dentro do partido uma figura que é um ícone para nós, que é o Guilherme Afife, e ele diz que quem não gosta de política obedece quem gosta. Então, a gente tem que tirar esse estigma de que política é uma coisa ruim, que política não é para mulher. A gente tem que ir à luta. E isso é que vocês, jovens, têm que nos ajudar a fazer, é mudar essa feição de que lugar de mulher não é na política. Olha aí, 3 representando a mulher na política. Então, Ingrid, conselho 1 vai para você, não desista, vá em frente. E você falou uma coisa muito interessante, que foi que você dá acessibilidade. Você sabe que quando a Mara foi eleita, a Mara é deficiente, né? Ela chegou no Senado, ela não tinha como subir para o plenário do Senado, porque o Senado não tinha acessibilidade. Foi construída por causa dela. Então, você vê,
Quem tem problema de acessibilidade já ganhou um espaço, porque uma mulher se dispôs a ser candidata, fez campanha, se elegeu e foi lá brigar por um direito. E a Mara é alguém assim que luta pelas pessoas com deficiência. Então, é assim que nós vamos chegar onde nós queremos, né? Lutando, exigindo, falando que nós queremos igualdade, como foi feito recentemente, a equidade salarial entre homens e mulheres, e agora a equidade salarial, a equidade na política, né? Que é importante, é uma briga que a gente vai construir esse sucesso passo a passo, e eu tenho absoluta certeza que nas próximas gerações nós vamos ver isso. E você vai colaborar, viu, Ingrid? E a Francisca também. E você também, viu, Isa? Não pode ficar só querendo entrevistar pessoas. Você tem que ir lá para a luta. E aí a gente vai conversar sobre isso. Vou fazer ela, né? Daqui a pouco eu vou vender o peixe do partido. Peraí. Não é Importante destacar que o nosso cenário do eleitorado amazonense é totalmente feminino. A gente tem mais ou menos 60% de mulheres, né, no eleitorado, sendo que 20% só são a participação das mulheres nas candidaturas. Então, a gente tem que mudar, a gente tem que arregaçar as mangas e ir atrás dessa mulherada. É por isso que eu tô tentando manter, né, nossas filiadas, as mulheres que já participaram das eleições e que não tiveram êxito, a não desistir. Porque eu disputei em 2020, mas estou querendo disputar de novo. Porque a experiência é única. E assim, quando você bate na porta das pessoas, você realmente muda a realidade. Eu lembro que quando eu vim para Manaus, eu comecei no PSD, eu já tenho 10 anos aqui. E eu não tenho vergonha de dizer que eu comecei na Copa. E começar a viver esse ambiente partidário me deu outra perspectiva de vida. Hoje em dia eu sou advogada, eu tenho minha filha, eu quero sim participar de outras eleições, mas isso mudou, influenciou minha vida, assim como influenciou a vida de muitas amigas minhas, que antigamente elas só queriam ficar lá no interior e tipo, o meu futuro vai ser ter um marido, no máximo ser professora, não tô desdenhando da profissão, mas a gente não tinha essa visão. Hoje em dia eu tenho amigas minhas que vieram para Manaus, têm formação, algumas já entraram na política, e isso tudo porque uma caboquinha gaiata veio e bateu na porta do PSD. Então eu digo que alguém sempre tem que dar essa iniciativa. A gente acha que o fato da Isa participar é pequeno, as tuas amigas vão assistir, alguém vai se interessar pelo PSD. Sim. Então é assim que a gente começa. E eu gostaria que vocês dessem, né, tanto a Alda quanto a Ivani, um recado, um chamado para nossas filiadas participarem da política, se filiarem no PSD, porque eu já estou aqui cansada, que ela precisa de ajuda para essa mulherada participar. Então, fiquem à vontade para passar uma mensagem assim, pelo amor de Deus. Ô Cunhantã, que nem chamam aqui, né? Ô Maninha, vem participar do PSD, vem fazer parte da política, bora se candidatar, tem muita gente que deixa de votar, então às vezes a gente elege homens porque a mulherada não sai para votar. Isso não é interessante, eu vou cuidar aqui da minha panela, eu vou cuidar da minha casa, e não é assim que as coisas funcionam. Fiquem à vontade para passar essa mensagem aí para todas as amazonenses. Então, você já está no caminho para mostrar para sua filha a importância que a mulher tem dentro da nossa sociedade. Você falou que 60% do eleitorado do Amazonas é de mulheres. No Brasil, nós somos a maioria, né? As mulheres são a maioria. Então, se nós somos a maioria, é importante que a gente tenha no nosso espírito que a nossa participação é imprescindível. A gente tem que participar, não participar da vida do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. E qual é a melhor maneira de você participar? É na política. Porque é na política que você vai saber e vai conseguir vivenciar o que é importante para a sua cidade. É você participando da política que você vai ver qual é a necessidade que as pessoas têm e o que é que você, como cidadã, pode fazer para melhorar
a vivência dessas pessoas. E a política é a porta para isso. Se você não participar da política, você não vai ter condição de fazer nada pelas pessoas que estão ao seu redor. Por isso, eu sou assim apaixonada pela política, pelo meu partido. Vocês estão num partido, e eu me orgulho de estar nesse partido, e tenho certeza que a Alda também, onde as pessoas são respeitadas. A mulher dentro do PSD é respeitada. Nós temos o nosso espaço, nós temos a colaboração e a mão estendida do nosso presidente para nos ajudar em tudo que nós queremos. E a gente tem feito bastante esse trabalho. Nós temos um projeto de levar conhecimentos de política e instrução por todo o Brasil. Nós já fizemos em várias capitais do Brasil, sempre monitoradas com o INSPER, que é um instituto aqui em São Paulo, que estuda política, que desenvolve esses processos. E o nosso próximo, eu acredito que vai ser em Manaus, viu, Francisca? Então, você pode se preparar, que a gente vai fazer aí. Ainda não deu certo, porque a gente depende do contrato com o INSPER, mas é isso que nós queremos levar conhecimento. E é com conhecimento que as pessoas vão se instruindo e vão vendo a importância que a política tem na nossa vida. Tem gente que critica, tem gente, como todo espaço, tem gente ruim e tem gente boa. E nós temos que ficar junto com as pessoas boas e mostrar à nossa população que a política é o melhor caminho, se não o único, para a gente poder melhorar a vida da nossa população. Então, meninas e mulheres do Amazonas, venham para a política, venham trabalhar junto conosco para melhorar a vida e a situação e a capacidade de todas as mulheres do estado do Amazonas. É isso que eu tenho para dizer. Sucesso para todos vocês. Que nunca ouviu dizer que mulher é rival de mulher, que mulher não acredita em mulher. E isso existe veladamente e nós temos que combater. Nós temos que ser amigas umas das outras, nós temos que ser solidárias e nós temos que ser as melhores amigas umas das outras. No Brasil, já passou, a história do Brasil é recente, 500 anos, mas teve uma tragédia de 320 anos que foi a escravidão. O Brasil foi o último país a se livrar, a abolir a escravidão. E depois nós tivemos a vinda dos imigrantes, que fortaleceu a nossa sociedade, as plantações, desenvolvemos café. Agora, mais recentemente, o agronegócio, que é uma potência, e o petróleo, que foi descoberto, está sendo explorado também, melhorando a economia do Brasil. Precisamos quebrar essa escrita de que mulher não gosta de mulher, mulher não vota em mulher. Nós temos que lutar para que as mulheres sintam-se interessadas, estejam interessadas em colaborar com a democracia, colaborar com a vida delas mesmas. Imagine que o Brasil é um país que registra a cada 4 horas uma mulher assassinada em crime de feminicídio, morta só porque era mulher. E, geralmente, morta de uma maneira onde ela não tem defesa, que é dentro de casa, assassinada por alguém que a conhece, alguém que ela imaginou que amou um dia, ou o pai de seus filhos. É uma questão trágica para nós mulheres, a violência contra as mulheres dentro de casa. O machismo é outra violência que nos atinge diretamente, às vezes a gente não percebe. Eu vou contar a minha história. Eu fiz engenharia civil numa escola que nunca tinha tido aluna antes. Então, entramos 2. Quando eu entrei, em 1964, entrou comigo uma colega. E nós, quando estávamos no 4º ano, nós chegamos na escola, estava fechada. Está em greve, a escola está em greve. Mas como nós não estamos sabendo?
fomos conversar com os nossos colegas homens. O que está acontecendo? Que greve é essa? E eles nos disseram, não tem papel higiênico no nosso banheiro. Eu olhei para ela olhou para mim, nós não tínhamos banheiro feminino. Só aí que nós percebemos. Imaginem vocês que na hora do recreio, eu e ela saíamos correndo para a pensão onde ela morava, que era bem perto da faculdade, para usar o banheiro e não reclamávamos, não percebíamos que o machismo é assim. O machismo, ele é sutil, ele existe para a gente não perceber. Então, eu gostaria de acordar todas as mulheres desse sono, de achar que não existe machismo, que não tem perseguição. Tem. Às vezes a gente não percebe. Então, é preciso. E não tem hoje melhor lugar para lutar contra o machismo, lutar para participar das decisões nacionais do que um partido político. Sobretudo um partido político como o PSD, que tem um presidente que é um democrata e que ajuda, e que tem interesse verdadeiro de que o PSD Mulher cresça e consiga fazer o seu destino, consiga cumprir o seu destino, o seu planejamento. Então, eu acho que nós temos inúmeras frentes de lutas, mas uma mulher com consciência política, a melhor trincheira de luta é dentro de um partido político. E candidatar-se não é só para vencer as eleições. Até é difícil vencer, mas fácil é ser derrotado. Porém, ninguém sai derrotado quando é candidato, porque há um crescimento no caminho. A pessoa cresce, a pessoa entra de um tamanho numa candidatura e sai muito maior para a vida. Então, se eu pudesse falar a todas as jovens do estado do Amazonas, que é um estado emblemático, que eu fico até emocionada de ver como que nós herdamos da natureza, quando os portugueses chegaram no Brasil, a maior floresta tropical do mundo, uma riqueza que nós nem sabemos dimensionar ainda, sabemos do açaí, da castanha, mas, gente, dos rios, de madeiras, tem árvore que tem 200 mil anos ainda na Amazônia. Nós não podemos deixar destruir a natureza do Brasil. E as mulheres precisam estar nessa frente também, de defesa da vida, em todos os aspectos da vida. E esse do meio ambiente também, sobretudo, é de todo mundo, de todo brasileiro, mas das mulheres do Amazonas, eu acho que tem que ter mais sensibilidade. Então, se eu pudesse falar diretamente às mulheres amazonenses, eu diria, venham para o PSD, porque aqui você vai ter um espaço, vai ter apoio, ainda mais, vai ter oportunidade de lutar por suas ideias. Traga as suas ideias, que nós vamos discutir internamente no partido, e com certeza você vai encontrar um canal de luta, porque, pela minha experiência, pelo menos na minha presença até hoje, os homens que eu conheci no nosso partido respeitam as mulheres. É a minha experiência pessoal. Pode ser que, longe de mim, algumas coisas acontecem que eu não aprovaria. Porém, até onde eu sei, os homens do PSD que eu conheço apoiam a nossa luta. Então, mulheres amazonenses, de qualquer idade, mas sobretudo as jovens, venham viver essa experiência política, que você vai crescer nela e vai se sentir recompensadas pelos ganhos. Então, PSD é um caminho. Gostaria que a Ingrid enfatizasse mais uma vez, já é a segunda participação da Ingrid no nosso podcast. E Ingrid, faça o seu apelo para a gente ter mais filiadas, para a gente ter mais aliadas nessa luta, né, de participação feminina, e principalmente de deixar o nosso partido grande, porque juntas nós seremos mais fortes. Fique à vontade. Com certeza. E assim, eu acho que a palavra-chave é mesmo equidade e solidariedade. Porque hoje a gente precisa entender, enquanto mulher, que ainda que as oportunidades estejam postas
a realidade de uma mulher na política, ela não é a mesma que a de um homem. Mesmo que tenha as cotas, mesmo que a participação seja mais divulgada, mesmo que a gente já tenha espaço, eu digo espaço físico, até espaço de fala para as mulheres, não é a mesma coisa. Francisca, com uma bebê, por exemplo, é diferente de um homem que está à disposição até não sei que horas da noite, até às 22 horas para trabalhar, e ele tem uma esposa em casa, às vezes, que está com a roupa passada, com o pijama pronto, jantarzinho servido. E ela daqui sai, não sabe se a bebê tá chorando, se tá na hora de mamar, se tá na hora de a bebê ser trocada. Tem toda uma preocupação que às vezes não faz parte da realidade do homem. A gente, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, tem uma dupla jornada, tem uma tripla jornada para que essa participação política aconteça. Então, a gente precisa ainda mais desse conceito de equidade, porque só a igualdade, muitas vezes, não é suficiente. A gente precisa entender que quando as mulheres entram nos espaços, é possível que, mesmo estando teoricamente incluídas, elas podem sofrer algum tipo de preconceito. É preciso entender que eu me sinto muito mais insegura num ambiente lotado, num ambiente de convenção, num ambiente cheio de gente, enquanto mulher ainda com deficiência. Imagina eu que preciso de um apoio, de um braço amigo aqui para chegar no palco. Imagina o risco de um assédio, de um toque inadequado, de um momento de se sentir desconfortável. E eu falo isso porque eu sinto isso enquanto mulher, e muito mais enquanto pessoa com deficiência, muito mais por conta da restrição visual. E quantas outras mulheres estão nessa posição? E quantas mulheres precisam de alguém para empurrar uma cadeira de rodas? Nossa, e são situações inúmeras que podem acontecer nesse pequeno percurso que um homem passa correndo até chegar no palco. Quão difícil ainda é para a mulher chegar no palco. Eu vivi isso nessa eleição. Eu vivi a triste experiência de uma colega tropeçar na minha bengala, num momento de tumulto, e ela tropeçou e ela empurrou a bengala e foi embora. Eu voltei com a bengala torta para casa. Foi engraçado, eu sorri, mas eu refleti tanto sobre aquilo, porque era uma companheira minha que estava disputando a eleição. Então, solidariedade, sororidade é muito importante para nós mulheres que já estamos nesse cenário e para as mulheres que de repente não vão se candidatar, mas são eleitoras. Porque nós somos maioria enquanto eleitorado. Mas a gente acaba na prática, por exemplo, na última eleição municipal, agora de 2024, a gente perdeu um espaço feminino na Câmara Municipal de Manaus. Eu acho isso ruim, eu acho isso negativo. Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente está começando a sair, que a gente está começando a se mostrar, olhar para outra como companheira, como alguém que me representa, precisa fazer parte do nosso dia a dia. Sabe quando você olha e você vê uma mulher empoderada falando, quando eu ouço essas duas mulheres, a experiência falando, eu falo, me representa, eu quero estar nesse partido, eu quero chegar mais longe aqui, eu quero aprender, eu quero participar de outros momentos. Então, eu quero também ser para as minhas colegas, ser para as pessoas que estão em contato comigo, que estão lá fora, que não estão dentro do ambiente partidário, mas que estão construindo a sua vida, o seu protagonismo nas suas respectivas áreas. Dentro da assistência social, como é a área que eu trabalho, dentro da psicologia e de tantos outros cenários, dentro das suas casas, educando seus filhos, suas filhas, que a gente consiga influenciar essas mulheres, para que elas nos olhem como companheiras, como alguém que me representa, que vai falar por mim. Toda vez que uma mulher entrar na Câmara, mesmo que eu for candidata e que eu não for eleita, mas toda vez que uma mulher a mais for eleita, eu estou representada. É eu que também estou entrando lá. É mais espaço de poder pra gente, de decisão pra gente. De alguém que olha e sabe o que é jornada dupla, o que é jornada tripla. Então, é isso que a gente precisa ainda, talvez, influenciar mais pessoas. Eu tô lá pequenininha nas minhas redes sociais, mas sempre que eu posso, falando um pouco sobre isso, chamando as pessoas para a luta coletiva, para esse sentimento de coletividade, de pertencimento. Porque toda vez, eu falo isso dentro do movimento de pessoas com deficiência, toda vez que uma pessoa com deficiência é aprovada em um concurso, que uma pessoa com deficiência é chamada para um cargo de confiança dentro de uma gestão municipal, estadual, federal, eu me sinto representada. Eu entro um pouquinho também naquele espaço.
E assim precisa ser a participação feminina na política. E esse é o meu recado para as minhas irmãs, para as minhas manas amazonenses. Venham para o PSD, venham para os espaços de debate, de discussão política, mas se você também ainda não é minha hora, ainda não quero ser candidata, vem para audiência pública. Não precisa ser filiado para participar de um espaço como esse, por exemplo. Não precisa ser candidata para participar de um espaço como esse. Exatamente. Mas cada um pode fazer a diferença do seu canto, do seu espaço, de dentro da sua comunidade, para quem está ao seu redor. Ingrid, a tese do PSD Mulher é ter, por lei, decisão legal de termos em todos os parlamentos, nos municipais, nos estaduais e no Congresso Nacional, igualdade, homens e mulheres nos cargos legislativos, viu? Essa é uma luta. Esses 30% foi um primeiro passo que não achamos que deu muito bom resultado. Nós queremos exigência, metade de eleitos mulheres, metade de eleitos homens em todos os cargos legislativos do Brasil. Só isso que eu queria complementar na sua fala. Isa achou que a gente colocou ela aqui, encaixou, foi algo rápido. Eu gostaria de saber como foi tua experiência de ouvir, né? Eu tenho certeza que você vai sair... Hoje tu tá saindo aqui maior, porque eu ouvi a Alda Marco Antônio, ouvi a Ingrid, ouvi todas nós que já tivemos essa participação. Me conta um pouco como foi a tua experiência de sentar aqui, tipo, como tu falou, eu não entendo muito de política, eu não tenho essa participação, mas eu quero saber como foi a tua experiência. Realmente abriu muito meus olhos, ouvir a experiência das 4, né, que estão participando da política, que estão na política há mais tempo, que já viveram tanta coisa aqui dentro desse mundo, vamos colocar esse mundo, que quem está de fora não imagina. Quem está de fora não tem a dimensão do quão é grande esse mundo e do quanta diferença a gente pode fazer. Eu acho que durante os 9 meses de gestação eu dei o meu melhor, principalmente para que o podcast tivesse continuidade. Hoje estar na presença de vocês duas é algo assim incrível que me emociona, até porque eu dei, assim, o meu melhor. O nosso secretário sabe. Eu acho que eu não vou conseguir, mas tudo bem, eu vou tentar aqui do meu jeito. Que foi muita luta para vocês terem esse cenário hoje, pra gente ter essa participação, pra Ingrid estar aqui, pra Isa estar aqui. Eu grávida aí atrás das cortinas, pedi pra comprar a luminária. Então, assim, foi toda a questão de um esforço. Eu tô com 90 dias, né? Pós-cirúrgico, a minha filha tá lá embaixo, tá gripada. Mas isso tudo são para que mulheres possam participar. Para que todas as amazonenses tenham uma oportunidade, principalmente para minha filha ver que a gente pode ter um caminho melhor. Então, assim, eu fico muito grata, muito feliz da participação de todas vocês. Principalmente da Alda e da Evani. Eu não tô conseguindo falar direito. Mas eu fico honrada por esse momento especial. E, assim, traz a Roberta. E, assim, eu queria deixar registrado, eu queria trazer ela para que futuramente ela possa ver o esforço que eu tive para que ela possa ter uma participação, para que ela possa ter um mundo melhor, para que outras mulheres vejam que aqui a maquiagem tá borrada, a minha filha tá lá embaixo, eu tô numa cinta apertada, num calor terrível, mas que é possível. E, assim, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. A gente tem que, principalmente, como ela falou, jornada tripla. Ontem eu tava na emergência com a minha filha, hoje eu tô com ela aqui. E ela tá aqui de verde, combinando com a mamãe, sem saber o que tá acontecendo. Mas isso aqui é por ela. Então, eu acho que todo mundo... principalmente todas as mulheres têm que contribuir. Então, a minha mensagem é que todo esse esforço que eu fiz na gestação, que essa 1h30 que eu tô longe da bebê sem amamentar ela, vale a pena para vocês. Que vocês vão lá, pelo amor de Deus, assinem a ficha de filiação, se candidate, faça a diferença. Então, a minha mensagem é essa, tá aqui a Roberta, futuramente uma filiada do PSD, e eu espero que ela reconheça o que a mãe dela tá fazendo por ela hoje. Eu
gostaria de agradecer a presença das 4. A Alda, a Ivani, Ingrid e a Isa, que com certeza vai ser a nossa mais nova afiliada, bebê aqui no PSD. E eu gostaria, assim, eu fico muito lisonjeada da participação de todas vocês. Eu espero poder gravar muitas e muitas vezes, principalmente com a participação da Alda, com a participação da Ivani. A Ingrid é de casa, ela sabe que as portas estão abertas e ela não está disponível para outros partidos. Eu sempre digo que as mulheres do PSD, eu não abro mão de saírem do PSD. E ela sabe que eu vou atrás. E, assim, a gente tem aqui, né, eu digo que é um ritual quando a gente finaliza o podcast, que é, esse foi mais um Fala Cunhã. E aí vamos tentar fazer, eles vão fazer aqui um corte para ver se a gente consegue falar todas juntas. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês querem falar mais alguma coisa? Agradecer a você, Francisca, porque eu queria muito conhecer mais de perto você, conhecer outras companheiras, e agora eu faço a sugestão para, no mês de janeiro, talvez fevereiro, a gente fazer um mais ampliado, dirigido aqui pela nossa técnica, fazer uma roda de conversa com mais mulheres. Se você conseguir umas 20, 25, vamos conversar com elas. Fazer também era manter um programa pelo menos uma vez por mês com vocês duas, até pra gente mostrar para nossas filiadas que a gente tem esse contato direto com a nacional, porque a maioria dos partidos não tem esse, por exemplo, uma afiliada conhecer a coordenadora nacional ou a vice-presidente, isso não existe, pelo menos aqui no Amazonas a gente não tem isso. Então eu gostaria dessa aproximação. Então a gente tem projetos novos, a gente tá aí com Na Agulha, né, Isa, que é Elas e Ele, que é colocar várias mulheres para pegar os homens e fazer aquela roda de entrevista. A gente está com muitos projetos e a gente vai querer manter, quem sabe aí um programa, né, de nós 3 com outras convidadas uma vez por mês. O Fala Cunhã, ele vai ter continuidade. Eu tô aqui no meu resguardo, eu tô aqui com a minha filha aqui embaixo, eu já mandei fazer uma sala para ela aqui, justamente pra gente dar sequência, porque a gente não pode parar. Eu sempre digo que se a gente dá um espaço de tempo e para, o negócio, tipo, paralisa total. Então, eu fico muito lisonjeada, eu agradeço muito. Eu conheci a Alda em São Paulo, pra quem não conhece aqui vocês internamente. Ela é essa pessoa maravilhosa pessoalmente, então. Ela e a Ivani, e assim, são minhas musas inspiradoras. Então, eu fico muito feliz da participação de vocês. Primeiro, quero agradecer o convite. É sempre um prazer a gente conviver com as nossas filiadas. Muito obrigada novamente pelo convite. Parabéns, Ingrid, pela sua posição. E quero dizer a você que a deficiência não é um limitador na vida de ninguém, e você com certeza está provando isso. Parabéns. Isa, parabéns também pela participação, e eu quero ver a sua ficha assinada, hein? Você tira uma foto e manda para mim que eu quero ver. E, Francisca, parabéns pelo seu trabalho, fico feliz de estar aqui com você. E tudo que você falou e a sua emoção retrata bem o tipo de mulher que você é, uma mulher atuante que sabe escolher o seu caminho como mãe, o seu caminho como mulher. Então, parabéns. Nós temos muito orgulho de termos mulheres como vocês no nosso partido, no PSD. Muito obrigada. Agora a gente vai finalizar. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Isa, Ingrid? Eu gostaria de agradecer também a Francisca pelo convite, quase não tão convidatório assim, né? Não tive muita escolha, mas eu quero agradecer pelo convite, agradecer a Alda, a Ivani e a Ingrid por disponibilizar o tempo de vocês para compartilhar com a gente um pouco da história de vocês. É isso. Ingrid, Ingrid. Bem, só agradecer também, acho que todo o espaço de fala e principalmente a gente saber que vai alcançar outras pessoas, que vai alcançar outras mulheres, é gratificante fazer parte disso e contribuir, nem que seja um pouquinho para a transformação da vida de outras pessoas. E para quem tá de casa,
Esse foi mais um Fala com Ian. Então, quando eu falar Fala com Ian, aí todo mundo fala com Ian juntos, tá? E esse foi mais um Fala, Cunha.